Olá, bem-vinda, bem-vinda à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós na sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração a partir da sua palavra, esta palavra que é fonte de vida e que nos orienta na nossa jornada. Lemos em 1 João, capítulo 4, os versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nossa tendência é construir vidas centradas em nós mesmos. Buscamos segurança, conforto e sucesso pessoal, esquecendo que o amor verdadeiro transcende o eu. Na verdade, fingimos amar a Deus enquanto ignoramos o próximo que sofre. Priorizamos nossas conveniências sobre as necessidades dos outros. O apóstolo João continua: se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Passamos por pessoas feridas, gente sofrendo, a criação de Deus gritando por cuidado, e seguimos adiante como se nada fosse conosco. Fechamos nossos olhos para a pobreza, para a injustiça, para o abandono. Nossa fé tem se tornado cada vez mais privada, desconectada da realidade e do sofrimento que acontece ao nosso redor. Jesus nos ensinou: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros como eu os amei. Mas nós não conseguimos amar assim, não nos colocamos no lugar do outro. Nós precisamos reconhecer que conhecemos a verdade, mas não a vivemos de fato. Sabemos que o compromisso com o outro não é opcional, é a marca do discipulado. Mas em muitos momentos vivemos como se não fosse. Por isso quero convidar você a orar comigo. Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor mostrou e provou que nos ama. O Senhor nos chama a amar e servir. Mas nós temos tanta dificuldade com isso. Nós somos tão egoístas. Nós estamos tão autocentrados. Temos dificuldade de enxergar a dor e o sofrimento do outro. Senhor, tem misericórdia de nós. Que o Teu amor possa mover o nosso coração em direção às pessoas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Quem quer cantar do amor, quer cantar do amor, não poderá calar da cruz. Quero por gratidão, dobrar-me diante de Jesus. Pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor, quer cantar do amor, não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim, e agora eu lhe pertenço sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor, quer falar do amor, não poderá calar da cruz. Seguindo os passos seus, eu testemunho o amor de Deus. Que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Quem quer cantar do amor, Nós vivemos em uma cultura que nos fala constantemente: suba, apareça, seja o melhor, conquiste o seu lugar ao sol. As redes sociais nos mostram vidas aparentemente perfeitas, carreiras brilhantes, pessoas que alcançaram um grande sucesso. E é fácil, muito fácil,
deixarmos essa lógica da performance e da autopromoção entrar em nossos corações. Mas Jesus nos convida a algo radicalmente diferente. Ele nos diz, no reino de Deus, grandeza não é subir degraus, é lavar os pés. Hoje nós vamos explorar 2 textos que nos apresentam qual o lugar do serviço e a sua motivação na vida do discípulo de Cristo. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, está escrito: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O que significa ser livre em Cristo? Muitas vezes, quando ouvimos a palavra liberdade, pensamos que isso significa fazer o que queremos, quando queremos, sem nenhuma prestação de contas. Liberdade como licença para fazer tudo o que desejamos. Liberdade como ausência de limites. Mas Paulo está falando de algo completamente diferente. Ele diz que nós fomos libertos, sim, libertos, mas libertos de quê? Libertos do pecado, libertos do medo, libertos da autossuficiência, libertos da necessidade compulsiva de provar o nosso próprio valor. Somos libertos da escravidão do sucesso, da honra e da busca por glória pessoal. E para que fomos libertos? Para nos tornarmos livres para amar. E amor, o verdadeiro amor, sempre se faz no serviço. Paulo não diz sirvam porque é obrigação, ele diz sirvam mediante o amor. Quando servimos por obrigação, por culpa, por pressão social ou religiosa, o nosso serviço ele é amargo, ele é cansativo, é vazio. Mas quando servimos porque fomos tocados pela graça, porque já fomos amados incondicionalmente por Deus, aí o serviço se torna leve, alegre, generoso, autêntico. Ou seja, servimos não para sermos aceitos, servimos porque já somos aceitos, somos amados por Deus. E essa compreensão ela é fundamental. Quando você compreende que Deus já o aceitou, já o perdoou, já o chamou de seu filho ou de sua filha, quando isso entra no seu coração, você não precisa mais provar nada a ninguém. Você não precisa mais subir. Você não precisa mais competir, não precisa mais aparecer. Você fica livre. Livre para descer, livre para lavar os pés, livre para colocar o outro na sua frente. Essa liberdade não nos torna vazios ou sem propósito. Pelo contrário, nos torna cheios de propósito. Porque agora o nosso propósito não é acumular honra para nós mesmos, mas repartir a nossa vida com as outras pessoas. Pense um pouco comigo. Quando você coloca as necessidades do próximo acima das suas próprias necessidades, quando você oferece uma escuta atenta a alguém que está sofrendo, quando você oferece um auxílio material, quando você oferece o seu tempo, as suas habilidades, você está refletindo o caráter de Cristo. Você está dizendo com sua vida, meu valor não está em mim, está em servir você. E é na doação de si que encontramos o propósito de Deus para a nossa vida. E é através dessa doação que fortalecemos os laços comunitários, que demonstramos um compromisso real e transformador com o próximo. Então, quando Paulo diz sirvam uns aos outros mediante o amor, ele não está pedindo um sacrifício, ele está abrindo uma porta para a vida mais plena, mais significativa, mais alegre. O segundo texto está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, os versículos 35 a 45. Esse texto relata o momento em que Jesus está no caminho para Jerusalém. Ele já havia anunciado 3 vezes que seria preso, julgado e crucificado. Os discípulos ouviram, mas não compreenderam. Estavam confusos, assustados e pensando em si mesmos. O relato do Evangelho nos diz que nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Deixe-me traduzir isso para uma linguagem mais atual. Jesus, quando você chegar ao topo, quando você for coroado, quando você tiver poder e prestígio, nos dá os melhores lugares, nos coloca ao seu lado, nos faz importantes. Nós queremos viralizar, né? Nós queremos ser visualizados. Um pedido bem humano, compreensível até.
Eles queriam segurança, queriam status, poder, queriam estar perto do vencedor, que eles acreditavam ser Jesus. Mas há uma ironia profunda nesse pedido, porque quando nós lemos todo o Evangelho de Marcos, nós descobrimos que quando Jesus chega à sua glória, que é a cruz, há de fato duas pessoas ao seu lado, dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Não é Tiago e nem João, dois criminosos. Então a glória de Jesus é a morte, e o sofrimento na cruz, por amor a todas as pessoas, é a glória. Jesus então responde ao pedido deles com uma pergunta. Olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Cálice na Bíblia não é apenas uma taça, é um símbolo de compromisso, de sofrimento, de morte. No Salmo 75, o cálice representa a ira de Deus. Em Isaías capítulo 55, é o cálice do sofrimento. E mais adiante, em Marcos capítulo 14, quando Jesus está no Getsêmani, ele ora, Pai, afasta de mim este cálice, deixando claro que o cálice é a paixão, a morte na cruz. Batismo aqui também não é apenas um derramar de água, significa imersão total, significa mergulhar completamente em algo. Jesus está dizendo, vocês querem realmente estar comigo? Então vocês precisam estar dispostos a mergulhar comigo no sofrimento e na morte. E Tiago e João então respondem, podemos. Mas eles não faziam ideia do que eles estavam dizendo. Então Jesus diz, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados. Aqui Jesus está dizendo algo muito importante. Não podemos manipular Deus com nossas ambições. Não podemos negociar com Deus. Não podemos dizer, se eu fizer isso, você me dá aquilo. A vida cristã não é um contrato de negócio. É um relacionamento de confiança baseado no amor. Mas a situação fica ainda pior, porque os outros 10 discípulos ficam indignados com Tiago e João. E por que eles ficam indignados? Porque todos queriam a mesma coisa. Todos queriam os melhores lugares. Todos queriam poder, todos queriam prestígio, queriam honra. Então Jesus reúne os 12 e diz algo que é central na vida de todo discípulo de Cristo. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas, mas não será, aliás, assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Quero destacar as palavras que Jesus usa ao falar com os 12 discípulos. Primeiro, a palavra servo, que em grego é diáconos. É o garçom, o atendente, aquele que serve ativamente às necessidades dos outros. Mas Jesus vai além, ele também diz, sejam escravos, doulos, em grego. Escravo não é apenas alguém que serve, é alguém que não tem direitos, que está na posição mais baixa da sociedade, que existe apenas para servir os outros. E observe a abrangência desse chamado. Quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos, não de alguém, não de alguns, de todos. A lógica aqui da sociedade é invertida completamente. Quanto mais você quer ser grande, mais você precisa descer. Quanto mais você quer ser primeiro, mais você precisa se colocar por último. Isso é revolucionário, é contracultural, vai contra tudo o que a sociedade mais valoriza. E Jesus continua, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui está o fundamento de tudo. Jesus não está pedindo aos discípulos algo que ele mesmo não faz. Ele é o Filho do Homem, uma figura de autoridade, de poder, de glória, segundo o próprio profeta Daniel. Mas ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E não apenas servir, ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. A palavra resgate aqui no grego é litron. Significa o preço que você paga para libertar alguém da escravidão. É o preço da libertação. Jesus está dizendo, minha vida é o preço da sua liberdade. Meu sangue é o resgate que te liberta do pecado, da morte e da condenação. Isso é amor. Isso é servir até as últimas consequências. Isso é a cruz.
A ética do serviço cristão nasce do Evangelho da cruz. Não é um dever, não é uma lei. É uma resposta de amor a um amor que nos foi dado gratuitamente para nos libertar do pecado e da morte. Mas como viver isso na prática? Gálatas capítulo 5, versículo 13 nos diz: fomos libertos para servir uns aos outros mediante o amor. Marcos 10, 45 nos diz: o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em Cristo, liberdade e autoridade convergem no caminho da cruz. A liberdade de descer, a autoridade de servir, a vida é dada para que outros vivam. Mas como vivemos isso? Como transformamos esse princípio teológico numa realidade prática nas nossas vidas? Primeiro, nós precisamos entender por que nós servimos. Se você serve porque se sente culpado, porque acha que precisa ganhar a aceitação de Deus, porque quer impressionar as pessoas, seu serviço será amargo, cansativo, vazio. Você vai desistir logo ou então você vai adoecer. Mas se você serve porque compreende que já é uma pessoa amada, que já é aceita, que já é filho ou filha de Deus, aí o serviço se torna alegre, generoso e sustentável. Servimos não para sermos aceitos, servimos porque já somos amados. Mas há um perigo que eu chamo de ativismo religioso sem amor. É quando você faz muito mesmo, mas o seu coração não está lá. Você está cumprindo tarefas, marcando território, mas não está realmente presente, não está realmente amando. Isso vai levar ao cansaço, ao vazio e faz de você uma pessoa amarga e legalista. Jesus não quer isso de você. Ele quer o seu coração. Ele quer que você sirva porque você o ama e porque você sente amor, porque você sente o amor dele por você. Mas amar também não significa dizer sim para tudo. Amar também significa dizer não com sinceridade e compaixão. Você não pode servir a todos. Você não pode resolver todos os problemas. Você não é Deus. Você é uma pessoa criada por Deus e com limitações de tempo, de energia, de recursos. Por quê? Porque Deus quer que você descanse, que você cuide de si mesmo, que você delegue, que você partilhe responsabilidades. O serviço sustentável inclui descanso, inclui alternar entre servir e ser servido, inclui reconhecer que você é parte de um corpo, que é a igreja, e que cada membro tem os seus dons, as suas responsabilidades e a sua parte no serviço. Então, diga sim com amor, mas também saiba dizer não com sinceridade. Isso não é egoísmo, é sabedoria. Mas existem também alguns obstáculos reais que nos impedem de servir assim como Jesus. O primeiro é a comparação. Você começa a servir e depois de um tempo começa a comparar. Eu faço mais que fulano, por que ninguém reconhece meu trabalho? Por que aquele outro recebe mais elogios do que eu? Quando isso acontece, você está caindo na mesma armadilha de Tiago e João, buscando honra, buscando reconhecimento. O remédio para isso é lembrar quem você é em Cristo. Você é filha de Deus. Você é uma pessoa amada e aceita por Deus. E a sua identidade não depende do que você faz ou do que as pessoas pensam de você. A sua identidade está em Cristo. E quando a sua identidade está firmada em Cristo, você não precisa mais provar o seu valor. Você não precisa mais competir. Você fica livre para servir sem esperar reconhecimento. O segundo obstáculo é o perfeccionismo. Você quer fazer tudo perfeito, você quer que o seu serviço seja impecável. E quando você não consegue, você se sente fracassado. Mas Deus não espera de você perfeição. Deus espera de você fidelidade e compromisso com a missão. O remédio para isso é começar com pequenas ações. Uma refeição oferecida com amor, uma escuta atenta, uma oração sincera, uma mensagem de encorajamento. Pequenas sementes que Deus vai usar para produzir grandes frutos. Os frutos vêm de Deus. E Deus trabalha a partir das nossas imperfeições e das nossas falhas. Não se compare com os supercrentes. Apenas faça o que está ao seu alcance, com o coração que você tem, com os recursos que você tem. Deus faz o resto. O terceiro obstáculo é o cansaço.
Você começa cheio de energia, cheio de empolgação, mas depois de um tempo você se sente esgotado. Você deu tudo de si e de repente não tem mais nada para dar. O remédio para isso é um ritmo de graça. Trabalho e descanso, servir e descansar, dar e receber. Isso não é preguiça, é necessidade. Deus descansou no 7º dia, não porque Ele estava cansado, mas para nos ensinar que o descanso é sagrado, é um mandamento. Santificarás o dia do descanso. O ritmo, ele é importante. Que você não pode viver num modo sempre ligado. Então, trabalhe com alegria, mas também descanse com alegria. Alterne entre servir e ser servido. Deixe que os outros sirvam você também. Isso não é fraqueza, é sabedoria. E o 4º obstáculo é a falta de direção. Você quer servir, mas não sabe por onde começar. Há tantas necessidades, tantas pessoas, tantos problemas. Por onde você começa? O remédio para isso é discernimento comunitário. Pergunte, onde é que estão as dores mais próximas? O que Deus pôs em minhas mãos? Quem está ao meu alcance? Não tente salvar o mundo todo. Comece com quem está perto de você. Comece com o que você pode fazer. Comece com o que Deus está colocando no seu coração e nas suas mãos. Quero encerrar com alguns desafios práticos. Sirva quem Deus coloca ao seu alcance hoje. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser a sua mãe, que precisa de ajuda em casa. Pode ser o seu colega de trabalho que está passando por dificuldade. Alguém da sua comunidade de fé que está sofrendo. Uma viúva que perdeu o marido recentemente. Uma mãe solo que está lutando para criar os seus filhos. Um jovem desempregado que está buscando direção para a sua vida. Ou um casal que está enfrentando uma crise no casamento. Um idoso que se sente sozinho. Ore por essas pessoas e depois haja, ofereça ajuda concreta, né? Sirva. Jesus disse, entre nós não será assim. Esse desafio de Jesus é um convite para viver diferente. Um convite a descer para levantar os outros. Um convite para encontrar verdadeira grandeza no serviço humilde. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ter tudo resolvido, você não precisa ser um super cristão, você apenas precisa dizer sim para Jesus. Você apenas precisa oferecer o seu coração, as suas mãos e o seu tempo. Sirva ao Senhor por amor. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor veio para servir, não para ser servido. Obrigado porque o Senhor deu a sua vida por mim. Agora eu quero entregar a minha vida para te servir, servindo aqueles que o Senhor ama. Liberta-me do egocentrismo, do medo, da necessidade de provar o meu valor. Dá-me um coração de servo. Mostra-me quem eu devo servir. Dá-me coragem, compaixão e perseverança. Em nome de Jesus. Amém. Espero que a mensagem de hoje tenha tocado o seu coração, que tenha desafiado sua imaginação sobre o que significa ser uma pessoa cristã, sobre o que significa ser grande no reino de Deus. E se essa mensagem foi significativa para você, compartilhe com alguém. Também comente no chat. Deixe suas reflexões, suas dúvidas, suas histórias de como você está vivendo o serviço a Deus. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Há uma comunidade de pessoas ao seu redor que também está tentando viver isso. Há o Espírito Santo de Deus dentro de você que te capacita e que te guia e que te fortalece. Que Deus abençoe você, sua família, que você encontre alegria no serviço e que você descubra que no reino de Deus, grandeza não é subir degraus, mas é lavar os pés. Que a bênção do Trino Deus esteja com você, agora e sempre. Amém.